Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo. Nesta tarde nós vamos falar de um assunto muito polêmico e que está dando muito que falar nas redes sociais. É o assunto o crente na política, ou crente político, né? Vocês sabem o que está acontecendo, principalmente envolvendo, né, o pastor Malafaia, e o que as pessoas estão dizendo a respeito da contradição de posição e de opinião desse grande pastor brasileiro, por que não dizer, um dos maiores pastores, um dos maiores pregadores do mundo evangélico, Silas Malafaia, né? Parece uma contradição o que ele diz, e na verdade é uma contradição. Uma hora ele está apoiando, né, um certo candidato de direita. Outra hora ele está apoiando um certo candidato de esquerda. E quando ele apoia o de direita, ele abre críticas contundentes, com acusações até de diabruras com o candidato oposto da esquerda. Mas quando ele passa para o lado esquerdo, ele já abre, né, a sua metralhadora contra o candidato da direita. Quer dizer, o diabo já passou no entendimento dele, o inimigo, o Satanás que estava naquele esquerdista, já passou agora para o da direita. Só porque o da esquerda agora está no poder, né? Quer dizer, se um dia entrar um presidente de centro, o pastor Malafaia vai fechar com o de centro. Aí vai chumbar o da direita e vai chumbar o da esquerda, achando que os dois não prestam, só o de centro que presta. Quer dizer, no fundo, é uma atitude, no mínimo, hipócrita. Porque se você pegar, como eu estive vendo aí, nas redes sociais, os pronunciamentos do pastor Malafaia, quando era jovem, era um pastor totalmente concentrado na palavra, na verdade da palavra. Era um pastor que pregava exatamente aquilo que Cristo estava ensinando. Ou seja, que esse negócio de prosperidade, isso nunca foi coisa de cristão. Isso não ficou para cristão. A prosperidade na Bíblia ficou no Velho Testamento, uma exclusividade a uma família de judeu, ou seja, a família de Jacó. E ponto final. Quando Deus veio encarnado em Cristo, ele mudou essa filosofia de prosperidade. Ele mesmo veio pobre. Ele mesmo veio desamparado, veio muito abaixo dos passarinhos e das raposas. Como é que ele ia pregar prosperidade se ele mesmo não passava de um morador de rua? Então o pastor Malafaia, ele começa bem a sua jornada evangelística, até mesmo quando ele era supervisionado por um outro pastor antigo, ou seja, o seu sogro. Ele tinha um alinhamento parcialmente perfeito, não vou dizer totalmente,
mas parcialmente perfeito, alinhado com a filosofia de Cristo. Ou seja, a prosperidade que Cristo pregou para os cristãos não é uma prosperidade material, é uma prosperidade espiritual. A riqueza que Cristo deixou para os seus filhos não é uma riqueza material, é uma riqueza espiritual, né? Quando se fala de um crente rico, é rico de espírito, rico do Espírito Santo, rico de bem espiritual, de atitude espiritual, de virtude espiritual, de virtudes do Espírito Santo, e nunca de bens materiais, né? Então eu comparei os dois vídeos do pastor Malafaia, né? Num ele critica, né, duramente um pastor antigamente que dizia que o crente que estava necessitado estava com a vida errada. E o pastor Malafaia criticava, dizendo: olha, esse homem não entende de Deus, esse homem não está interpretando a palavra de acordo com as escrituras, não é bem isso. Essa pessoa está necessitada porque Deus falou que ele ia passar por necessidade. Isso é o antigo Malafaia, o jovem pastor Malafaia, defendendo essa pessoa necessitada que foi criticada por um pastor de prosperidade. Aí você pega o velho pastor Malafaia agora, ele já está dizendo assim: uma pessoa que está passando necessidade tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, porque ela não está prosperando. Tá vendo? Ele adotou a filosofia que ele antigamente criticou, né? O jovem Malafaia criticou essa filosofia de prosperidade, né? E agora ele está apoiando, falando as mesmas palavras. Quer dizer, um choque de contradição do grande pastor Malafaia, que a revista Forbes coloca ele como um dos maiores milionários da terra, né, do mundo evangélico, um dos pastores mais ricos do mundo, tá? Agora, você vê, vamos voltar agora para a política, né? No governo passado, ele estava assim, alinhado com o presidente Bolsonaro, chamando Lula de Satanás para baixo. Estava alinhado com o presidente, alinhado com a primeira-dama, e agora ele explode, né? Bolsonaro não está mais no poder, ele já voa para os braços do novo presidente da esquerda, o qual ele criticou duramente. Vocês sabem, foi um discurso em favor de Bolsonaro que emocionou o Brasil, mas eu sempre digo uma coisa: não é o que se diz, é o que se faz. Você pode dizer o que você quiser, mas nunca você vai ser julgado por aquilo que você diz, mas por aquilo que você faz. Não é o que você fala, é o que você faz. Agora, a ex-primeira-dama não fez uma crítica, ela só falou a verdade, quando ela disse que o pastor Malafaia é um dos pastores mais ricos do Brasil. Mas onde é que está a mentira? Ela falou mentira? E ela disse: e ele possui um avião, um Boeing, né, um avião muito caro, etc, etc. Onde é que está a mentira, não é verdade? Falou mentira essa moça, essa dama? Ou falou a verdade? Agora, se falou mentira, por que você se mordeu, pastor Malafaia? E se ela falou a verdade, fica lá da verdade. Aí você vem e diz, chamando a ex-primeira-dama de filha do diabo. Ai, filha do diabo. Não era uma moça de Deus? Não era a esposa do servo de Deus? Como é que de repente virou filha do diabo agora? Porque disse que você tem um avião e não é verdade? Aí você vem e diz: não, mas o avião não é meu, é da minha igreja. Sim. Ou você é imbecil, ou você pensa que o povo brasileiro é imbecil. Ora, se eu tenho aqui um tabernáculozinho, eu coloco algo no nome desse tabernáculozinho, de quem é o dono disso aqui? Será que os favelados estão andando no avião seu?
Você está levando o pobre coitado para cima e para baixo, gente que se acidentou, você está levando de avião? Não, é você que está passeando de avião, com sua família, comendo pipoquinha, comendo batata frita. Você e Valdemiro, duas personalidades parecidas, né? É só verdade. Por que tanta ira contra a moça? Se ela só falou a verdade, qual é o teu problema, pastor Malafaia? Né? Você não é milionário? Eu é milionário, assuma. Se o avião é da sua igreja, é seu. Nenhum membro vai tocar naquele avião sem a sua ordem, sem a sua assinatura, pastor. Isso é hipocrisia, você querer passar uma coisa, uma imagem de santo, não adianta, não tem santo. Só existe um santo, pastor Malafaia. Um santo. Abraão não era santo, Sansão não era santo, Davi não era santo, Paulo não era santo, só tem um santo. Não é você não, é Jesus Cristo. E sabe por que ele é santo? Porque ele é homem e é Deus e é homem. Se ele fosse só homem, nem ele era santo. Por isso que ele é santo, porque ele é Deus. Você tem que entender isso aí, né? Então, é muito triste ver isso aí. Isso é uma mancha vergonhosa para o evangelho, né? Já tem aí um vídeo com a cantora Aimee cantando aquela canção, né? Evangelho de fariseu, com a cena, você dentro da cena e tudo mais, e a moça cantando um evangelho de fariseu, né? Que só pensa em si, que só cuida dos seus. Um evangelho de fariseu, é verdade, né? É verdade. Eu não vejo a sua igreja ajudando ninguém, até mesmo a igreja do Bispo Macedo, a gente não vê distribuindo alguma coisa, mesmo para fazer propaganda, mas a gente distribui alguma coisa. Mas eu nunca vi a sua igreja distribuir nada, nem um bombom para ninguém, pastor Malafaia. E todo mundo sabe que você é um dos pastores mais bilionários da terra, né? Vamos lá, processa a revista Forbes, e ela que anuncia essas coisas, né? É o povo que está falando, não sou eu só estou reprisando aquilo que o povo está comentando. Mas que é uma vergonha para o evangelho, isso é uma vergonha. Você está envergonhando o evangelho, pastor Malafaia. Aliás, você nem era para estar embrulhado em política. Porque o primeiro religioso no Brasil que se embrulhou em política, você sabe, foi o padre Cícero. E foi expulso, segundo a história, até da própria Igreja Católica, né? Aí vem os crentes, seguem a sequência. Né? É por isso que o evangelho, por isso que a Bíblia fala de mãe e filha no Apocalipse. A grande prostituta, ela tem um monte de filhas que, iguais à mãe, faz as mesmas coisas, se prostitui também, né? Vocês sabem, evangélicos, quem são as filhas da grande prostituta? Quem saiu de dentro da grande prostituta? As igrejas evangélicas. Vocês não entenderam ainda isso, não? Então tá aí o resultado, né? Eu sempre digo uma coisa: política não é lugar de crente, pastor Malafaia. Está aqui a escritura. Se você me mostrar aonde um crente, um apóstolo, um profeta entrou na política, eu mudo meu nome e vou pregar o que está escrito aqui. O que você me mostrar. Está aqui. Me mostre. Aonde foi que Deus usou um político, pegou um filho e disse, vá fazer campanha, entre para mudar o mundo? Não tem. José do Egito, entendeu? Porque Deus colocou José do Egito na política. Colocou na política, mas não para fazer política, não para fazer propaganda, campanha. Tirou José do Egito diretamente do calabouço para ser o governador do Egito, para salvar a família dele, a família de Jacó. Pegou Daniel, colocou Daniel dentro de Babilônia. Daniel foi levado como escravo, não foi nem Deus. Foi Nabucodonosor que levou ele como escravo. E lá Deus usou Daniel para quê? Para poder salvar da extinção, da aniquilação o povo judeu, a fim de que os reis pudessem devolver, fazer voltar, né, os judeus para suas terras. E Deus teve que usar o profeta Daniel. Depois usou Esther, usou Mardoqueu, na mesma linha, para fazer o retorno dos judeus ali para a região da Palestina. Pronto. Mas isso é política?
que eles fizeram? Mesmo assim, o que eles fizeram? O que Mardoqueu fez pelo mundo, pelo povo, pela salvação? Nada. O que Zé do Egito fez pelo seu povo? Nada. Nada. Nenhum deles fizeram nada. Então, esse negócio de política, vou entrar para mudar, isso é mentira, não vai mudar. Vai mudar o teu comportamento. Isso aí vai mudar. E está mudando o seu comportamento, pastor Malafaia. Está mudando o seu comportamento. Todo político, ou todo crente que entra na política se corrompe. Não, mas ele vai entrar e não adianta. Para começar, cristão não entra na política, pastor Malafaia. Não se envolve com cristão, não. Pode ser religioso de igreja, que nem o senhor, mas cristão não entra na política. Está aqui, me mostra um cristão na política. Se eu me mostrar, eu mudo o meu comportamento de pregação. Duas coisas eu tenho dito: política e polícia não é lugar de crente. Pode até ser lugar de crente, mas de cristão não é. Porque se o crente entrar na polícia, ele vai matar. Se ele entrar na política, ele vai roubar. Está vendo? Bispo Rodrigues, grande bispo da Universal, entrou na política. Roubou, terminou na prisão. Marcelo Crivella, o exemplo da Igreja Universal, entrou e terminou preso. Pastor Everaldo nem ganhou, terminou preso, porque entrou na política. E qualquer um ou rouba, ou faz parte da cúpula do mal lá dentro, ou vai preso, porque vai se revoltar, vai ficar contra alguma coisa, vai acontecer, vai terminar preso, de um jeito ou de outro. Então, esses dois lugares não é lugar de crente. Pode até ser lugar de crente, mas nunca será lugar de cristão. Me mostra um cristão. Me mostra um cristão aqui, dentro da política. Me mostre. Então, que isso aqui fique no entendimento das pessoas, para não misturarem Deus com comportamento leviano, de pastores, de profetas dessa era. Não misture. As pessoas que ouvirem esse vídeo, raciocinem. Não vão se escandalizar com Deus por causa de comportamento humano, por causa de pessoas levianas, por causa de vendedores, vendedores do templo. Deus expulsou os vendedores do templo, Pastor Malafaia, o senhor está envergonhando, o senhor está fazendo um papelão pior do que Judas Iscariotes, porque Judas se vendeu por uma migalha, mas o senhor está se vendendo por milhões e milhões, trocando a sua primogenitura. Se o jovem pregador Malafaia se encontrasse com o velho Malafaia, ele ia colocar o dedo na cara do velho Malafaia e dizer: o senhor tem que ter vergonha na cara, o senhor está envergonhando aquilo que eu preguei antigamente, tome vergonha na sua cara, volte ao primeiro amor. Se os dois se encontrassem. Então fica o meu recado: Deus abençoe os irmãos, e que esse entendimento seja passado. Não entrem naquilo que Deus não concorda. Se tem um antro, tem dois vermes perigosos que você não deve nem se aproximar dele. É o verme religioso e o verme político. Porque esses dois vermes colocaram Jesus na cruz. Um dos vermes disse que ele tem que morrer. O verme religioso disse que ele tem que morrer porque ele se fez Deus. O verme político disse que ele tem que morrer porque ele se fez rei. E nosso rei é César, tá vendo? É perigoso esses dois vermes religiosos. Seja cristão, ainda que te chame de tudo, ainda que façam contigo o que fizeram com o Rei da Glória, mas continue sendo um cristão, conscientemente, uma boa consciência que Paulo falou: eu sou um cristão, acima de tudo e de todos. Não esqueça esse negócio aí. Você, tudo bem,
O cristão também é um pouco religioso, mas ele, acima de tudo, um cristão. E um cristão é um seguidor piamente do que Cristo falou. Cristo disse: aqui embaixo não. A riqueza de um cristão está em si. Entenda isso. Então aproveite as bolotas de Laodiceia. Esse é o galardão dos religiosos. Deus abençoe, meus irmãos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.